Então, pessoal, continuando aqui, agora nós vamos conhecer o TimeLeaf e nós vamos configurar o Spring no nosso projeto. Tá? Então, em princípio, a gente criou um projeto e a gente tem aquela ideia inicial que vai ser um projeto web que vai funcionar na internet. Eu vou poder executá-lo lá no meu Google Chrome, no meu Mozilla Firefox, ou então lá no meu smartphone, né? Eu vou conseguir rodar lá no meu softwarezinho lá no meu navegador lá do meu smartphone, seja lá qual for, eu vou conseguir rodar esse projeto lá. Essa é a ideia. Então a gente criou um projeto do zero, configuramos inicialmente o que a gente iria de momento precisar lá pelo Maven, né? A gente colocou lá, a gente configurou que a gente precisa do Java, né? Vocês viram lá. E agora nós vamos prosseguir com as configurações do nosso projeto. Vamos começar com o TimeLeaf. Aqui vocês veem aí, né, o site timeleaf.org. É uma biblioteca que possui muitos recursos, tem uma documentação muito extensa, muito interessante, tem uma comunidade também muito forte, muito atuante, tá? Bom, como é que funciona a estrutura do TimeLeaf dentro do nosso conceito de projeto? Bom, eu disse para vocês que nós vamos trabalhar com Spring MVC. A tecnologia Java, existem várias tecnologias Java que a gente pode desenvolver os nossos projetos. Spring é uma delas. Eu digo para vocês que o mercado atualmente Java trabalha com esse tipo de tecnologia, né? O mercado aponta mais para esse tipo de tecnologia. MVC significa modelo, visão e controle. Esse padrão de código não é utilizado somente pelo Spring ou pelo Java. Só para dar um spoiler, né? Lá nos próximos períodos, né, vocês provavelmente vão estudar comigo, né, as outras tecnologias que a gente vai utilizar, que são tecnologias que você vai trabalhar, inclusive em ambiente mobile, né, programação para smartphone, esse modelo de programação é o mesmo. Modelo, visão, controle. E nessa aula a gente vai dar uma ideia para você de como é que funciona esse controle. Então imagina que você está lá no seu computadorzinho. Aí você abriu o seu navegador, o Chrome. Aí você digitou lá uma URL, tá, do seu sistema. Quando você deu Enter, bom, você chamou essa aplicação que a gente está desenvolvendo. O controller Spring MVC, ele vai capturar isso que você digitou lá no seu, por exemplo, estou aqui, ó. Eu digitei isso aqui, eu digitei uma URL, tá? Deixa eu encerrar aqui. Eu digitei aqui uma URL. Quando eu dou Enter, o meu controller do meu projeto, ele vai capturar aquilo que eu digitei e ele vai trabalhar com o esquema do model, ele vai verificar se tem algum modelo definido e vai executar o que a gente vai chamar de view, que vai renderizar esse retorno para a nossa tela. Bom, para a gente poder conseguir esse modelo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que configurar. Para a gente poder fazer essa configuração, em primeiro lugar, olha, a gente vai lá no repositório central, a gente procura aqui o Spring, a gente vai encontrar o Spring, eu vou encontrar uma versão aqui, né? Essa versão aqui que eu vou colocar no Maven, para que ele consiga buscar essa dependência e inserir lá no meu projeto, como eu expliquei agora há pouco para vocês. Tá? E como é que eu faço isso? Olha, eu vou lá naquela parte de cima, se lembram que eu mostrei para vocês? Ó, nessa parte de cima aqui, ó, eu defino que eu vou precisar usar o Spring MVC. Então tá aqui, ó. Spring aqui, ó. Spring MVC. Eu digo para ele, escreva essas duas linhas aqui, tá? E eu também preciso dessa Servlet API, ou API, tá? Que a gente vai voltar a falar mais sobre isso. Eu defino as versões de que eu vou precisar na parte de cima do Maven. Lá na parte de baixo, eu vou colocar as minhas dependências, né?
eu vou procurar aqui, ó, a dependência do Spring, que deve estar aqui um pouquinho para cima, ó, Spring, né, tá aqui. Aí ele vai procurar esse cara, e eu não vou entrar em muitos detalhes para a gente não perder tempo, tá? Mas ele vai achar essa dependência e vai atualizar lá no nosso projeto, para que a gente possa usar o Spring, tá? Eu defino isso lá no meu Maven. Quando eu digo Maven, tá, pessoal? Eu estou falando do meu arquivo pom.xml, tá? Que é um arquivo de configurações, tá? XML é um arquivo que segue o padrão HTML. Tem sempre uma tag, você abre uma tag, fecha uma tag, e assim vai. Após a gente atualizar o Maven, essa vai ser a configuração. Como eu vou mandar isso pronto para vocês, vocês não se preocupem que não tem que digitar, tá? É só copiar. Bom, muito bem. A partir de agora, a gente vai começar a escrever a estrutura do nosso projeto. Deixa eu ficar de olho aqui na hora aqui. A gente vai avançar um pouquinho, tá, pessoal? Temos até 8h30, não é isso? 8h30, né? O nosso limite, né? Então, vamos monitorar a hora aí. Então, vamos lá. Então, o que a gente vai fazer? Para funcionar esse modelo aqui, ó, para funcionar isso aqui, a gente precisa fazer as configurações no projeto. Então, eu venho aqui, ó. Aqui eu tenho o nome do meu projeto. Então, imagine que esse projeto, lembrando que a gente tem um vídeo sobre isso aqui também, tá, pessoal? Eu tenho uma videoaula sobre isso. Tudo isso que eu estou explicando aqui tem na videoaula. Vocês podem acompanhar via videoaula também, tá? Na verdade, é bom vocês assistirem a videoaula, que eu faço isso na prática, e esse vídeo das explicações, tá? Então, olha, o que a gente vai fazer? Ó, clicar com o botão direito. Então, eu já tenho aqui o projeto criado, né? Então, aqui, ó, Source Main Java. Eu clico com o botão direito, ele abre esse menu, ó. Esse menu pop-up é o que está sendo apresentado aqui, tá? E aí a gente vai navegar. New Class, eu estou criando uma classe. Quando a gente trabalha em Java, a gente cria classe, a gente não cria programas, tá? Eu vou criar uma classe chamada AppInitializer. Beleza? Aí eu clico aqui no botão Browser, olha. Tá? Clique aqui para definir uma superclasse, que vai ser essa classe AppInitializer. Observem que aqui, olha, a gente está definindo qual é o pacote, a gente vai falar mais sobre isso. Quando eu cliquei com o botão direito, ele já definiu essa pasta aqui para a gente. Tá? Então, ele vai criar aqui dentro ó, essa estrutura, toda essa estrutura de pastas aqui. Ó. Então, ó, na prática, só para mostrar para vocês, lá no nosso Windows, olha aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá na pasta de projetos. Aqui, ó. Eu tenho aqui o estoque, né? Então, olha aqui, ó. Quando eu clico aqui, ó, esse estoque, ele está aqui. Ó, Source Main Java, Source Main Java. Aqui dentro, ó, você vê que quando eu indico essa estrutura aqui, ó, BR, Gov, RJ, isso aqui são pastas, olha. Ó, primeiro, ó, BR, Gov, RJ, PyTerg, Stock, Config, Init. Tem toda essa cadeia aqui para a gente poder chegar no AppInitializer. Então, quando eu coloco esse caminho aqui, ó, ele vai jogar aqui para dentro, tá? O arquivo ele vai criar aqui dentro, tá? Beleza. Bom, aí isso aqui é uma dependência que eu estou definindo, olha o nome dependência, tá? Só que essa dependência aqui é do próprio Java, tá? Do próprio Spring, né? Que a gente está utilizando. Tá? Então ele define que essa minha classe vai usar uma superclasse chamada Abstract Annotation Config Spectral Servlet Initializer. Então, ele criou aqui o arquivo, ó, criou o arquivo, como está aqui, e esse arquivo vai ter esse conteúdo aqui que a gente vai estar explicando para vocês com detalhes. Tá? Então, o meu projeto agora tem um POM, e agora tem o AppInitializer, inicialmente falando. Tá? Olha, a classe AppInitializer irá definir o método getServletConfigClass para buscar localizar os controles na classe WebConfig. Na próxima transparência, esse esquema é apresentado. Então, vamos lá. Olha só.
Então, ó, esse dispatchless servlet aqui, ó, que é o cara que a gente está definindo aqui. Aqui, ó, o dispatchless servlet. Tá? Estou definindo esse cara. Esse é o esquema gráfico. Então, ó, ele vai procurar esse mapeamento e vai procurar o meu controlador. Então, aqui, ó, eu estou definindo para ele quais são as classes que eu vou utilizar, qual é o mapeamento que eu vou utilizar. Tá? Então, eu estou dizendo para ele que eu vou precisar de um arquivo chamado webconfig. Aqui está .class, mas eu vou criar esse arquivo webconfig. Tá? E a gente vai mostrar para vocês. Ó. Como é que a gente faz para poder criar esse webconfig? Eu clico com o botão direito aqui também, New Class, e aí eu vou criar o meu arquivo, a minha classe webconfig. E eu vou definir uma superclasse para ela, clicando nesse botão Browser, que é o Web MVC Configure Adapter. Então, quando eu faço isso, ele já criou esse arquivo e já definiu para mim essas configurações. Bom, eu não vou entrar nesses detalhes aqui. Por quê? Porque isso aqui, com o tempo, vocês vão amadurecendo e entendendo essas configurações, tá? Esse arroba configuration, arroba component scan, arroba enable web MVC. Entendam, inicialmente, que isso aqui é uma espécie de uma receita de bolo que a gente tem que seguir para o nosso projeto funcionar. Ok? Bom, e aí a gente terminou esse momento. Eu vou agora dar uma pausa para a gente poder discutir essa transparência que a gente acabou de apresentar. Tá? Então eu vou interromper aqui a nossa gravação.